Oi, gente, como é que vocês estão? Bom, hoje a gente vai finalmente finalizar o nosso capítulo 2 do livro com um assunto que eu considero extremamente importante e tem alguns aspectos que eu gostaria que vocês se atentassem muito, porque em algum momento do ano, quando a gente for falar de determinados assuntos, eu vou retomar alguns conceitos que eu vou falar hoje que são fundamentais aí para a nossa compreensão, tá bom? O nosso assunto da aula de hoje é um pequeno ponto que tem no livro, se eu não me engano, na página 43, na página 43 do livro de vocês, no quadrinho amarelo, que o livro traz pouca informação, mas eu diria que esse conteúdo é muito relevante para a gente entender as transformações que a gente está vivenciando, né? Que foi vivenciada na realidade nessa passagem aí do que a gente considera de idade moderna, de idade média para idade moderna, certo? Essas transformações que a gente já falou, no caso, as formações dos estados modernos, a gente já falou das transformações no quesito da religião, né, da ideia de que houve aí uma quebra dentro da religião católica cristã, surgindo aí a chamada Reforma Protestante. Vimos as grandes navegações muito incentivadas por essa necessidade comercial de se expandir. E é justamente baseado nessas grandes navegações, ou expansão marítima, como vocês preferirem, e em relação à formação dos estados modernos, que a gente vai falar um pouco de economia, certo? Se a gente pudesse frisar o modelo econômico que vigorou durante esse período, aproximadamente entre o século XV até o século XVII, iniciozinho do século XVIII, podemos dizer que a economia, o sistema econômico poderia ser considerado o chamado mercantilismo, um conceito que os economistas na realidade, vão criar somente no século XIX, 2 séculos depois, praticamente, para se referir a esse momento, certo? E o que é que a gente pode chamar e considerar como mercantilismo, pessoal? Veja bem. O mercantilismo ele pode ser entendido como um conjunto de práticas econômicas promovidas aí exatamente por esses estados modernos que se formaram. A ideia básica que a gente pode generalizar aqui, pessoal, é a ideia de que esses estados modernos queriam enriquecer, queriam se fortalecer, e a maneira que eles encontraram para se fortalecer era justamente por meio da acumulação de metais preciosos. Vocês lembram que eu conversei muito com vocês que um dos objetivos das grandes navegações era encontrar especiarias, mas também encontrar metais preciosos. Sobretudo, qual metal precioso? Vem na cabeça de vocês. Exatamente. Ouro, né? O ouro era o grande metal precioso que ia fazer com que esses estados modernos pudessem acumular suficientemente e garantir o que a gente vai chamar como segundo ponto importante aí dentro dessa concepção econômica, que era garantir a balança comercial favorável. E aí, para a gente entender esse conceito de balança comercial favorável, é preciso compreender o seguinte: balança comercial favorável tem a ver com a ideia do que se compra e do que se vende, certo? Ora, se eu tenho uma necessidade de garantir que o ouro fique no meu território, dentro do meu país, o que é que eu preciso fazer? Eu preciso vender mais do que comprar, não é? Ou seja, se eu vendo mais, eu recebo mais dinheiro, portanto, eu acumulo mais riqueza. Se eu compro mais, o meu dinheiro vai para onde? Vai para outro local. Então, a balança comercial favorável tem a ver exatamente com isso, com a ideia de fazer com que a nossa economia, a nossa capacidade de venda sempre fosse maior do que a capacidade de comprar. Para isso, as monarquias absolutistas, né, nesse momento, passaram a investir
pesadamente no controle da economia, fazendo com que, com o objetivo exatamente de fazer com que essa balança comercial favorável sempre ficasse positiva, né? Ou seja, vendendo mais do que comprando. E isso garantia, inclusive, com que esses estados modernos pudessem comparar a outros. Ora, se minha balança comercial é positiva, é mais positiva do que outros países, significa que eu tenho muito mais riqueza que esses outros países, portanto, eu sou muito mais poderoso economicamente. Vou dizer para vocês que houve momentos aí do século XV ao iníciozinho do século XVIII, que alguns países ficaram uns na frente de outros. Por exemplo, Portugal, lá pelo século XV, depois Espanha, a gente vai ter aí a Holanda também se colocando como um país extremamente poderoso em um certo momento. Depois nós vamos ver a consolidação da Inglaterra exatamente por conta da manufatura, certo? Então, esse segundo conceito é importante, tudo bem? Bom, um terceiro conceito também extremamente importante tem a ver exatamente com essas outras questões que eu acabei de falar, que é a busca de um controle maior do mercado interno e, portanto, garantir que a economia pudesse funcionar de acordo com as manobras políticas desejadas desses governantes, desses monarcas. Então, era muito comum, dentro de cada país, haver forte investimento. Por exemplo, na Inglaterra isso acontecia bastante, forte investimento nas manufaturas, né? O que era manufatura? Era um tipo de produção artesanal, mas que usava-se um certo maquinário, né? Não era uma máquina industrial ainda, porque se utilizava muito a mão. Por exemplo, o tear de fazer tecidos foi muito comum, é muito comum na realidade, para exemplificar o que é uma manufatura, né? É uma mistura de máquina com utilização manual, né? Não é artesanato, que é só mão, mas se utiliza também esse maquinário. Então, havia investimento da monarquia para que houvesse esse controle sobre o que se produzia. Ora, era muito interesse das monarquias nacionais, em um certo momento, que se investisse o máximo na produção interna para que eles não precisassem comprar de fora, né? Então, era importantíssimo fazer com que esses investimentos acontecessem e o país pudesse produzir. Inclusive, é por isso que a Inglaterra, a partir lá do finalzinho do século XVII, início do XVIII, metade do século XVII, início do XVIII, vai se destacar, porque ela passa a produzir boa parte do que precisa e começa a vender para países que não produzia, como é o caso de Portugal. Só para vocês terem uma ideia, um exemplo é o Tratado de Panos e Vinhos, que foi assinado entre Portugal e Inglaterra em 1703, também chamado de Tratado de Mentuen, certo? Veja bem, era um acordo em que a Inglaterra vendia tecidos, portanto produtos manufaturados, e Portugal vendia vinho. Ora, o que era mais caro, né? O que era mais rentável? Evidentemente, o produto manufaturado. Então, veja bem, a Inglaterra, de alguma maneira, se beneficiou muito. Inclusive, o ouro que Portugal tirava do Brasil nesse momento, acabava sendo levado para a Inglaterra justamente por essa desproporção na balança comercial favorável. Outra questão também importante que eu quero que vocês observem tem a ver com as taxas alfandegárias. Uma forma de fazer com que produtos de fora não concorressem com os produtos internos era fazer com que as taxas que estavam ligados a esses produtos fosse muito maior e encarecesse esses produtos quando chegavam no seu país, fazendo com que a produção interna fosse mais atrativa. Vou dar um exemplo para vocês. Digamos que eu produzo caneta aqui no Brasil, né, por R$1. E aí tem uma caneta muito massa que eu encontrei lá na China. Eu vou importar essa caneta. Então, quando eu importo, o governo taxa essa caneta. Digamos que o valor era R$1, mas com a taxação, digamos, com 100% de taxação,
né, ela passou a ser R$2, 100%, né? Então dobra o valor. Qual é a mais vantagem? Eu comprar a caneta que tinha aqui ou a caneta de fora? Geralmente eu compro a caneta que eu tenho aqui para economizar. Então isso fazia com que desincentivasse a compra de fora, né, fazendo com que pudesse investir na produção local, certo? No comércio local, beleza? Outra questão também importante, pessoal, tem a ver com um conceito, e esse conceito eu quero que vocês entendam mesmo, porque a gente vai utilizar muito, principalmente quando a gente for falar de independência das Américas e do Brasil, que é o conceito de exclusivismo colonial. Né? Dentro dessa ideia de proteger aí a sua balança comercial de todas as formas, as monarquias, sobretudo aquelas que tinham colônias, elas basicamente proibiam as suas colônias de vender qualquer produto para outros países. Por exemplo, no caso do Brasil, o Brasil ele só poderia vender os produtos para Portugal a preços atrativos, né? Essa regra, né, essa obrigatoriedade de poder vender o seu produto só para a metrópole, a colônia poder vender produto para a metrópole, ou seja, Brasil vendendo para Portugal, Argentina vendendo para Espanha e por aí vai, Estados Unidos vendendo para Inglaterra, que era tudo colônia metrópole, né? A isso a gente chama de exclusivismo colonial, certo? É a obrigatoriedade da colônia poder vender a matéria-prima, sobretudo eram produtores de matéria-prima apenas para sua metrópole, o que fazia com que a colônia ficasse muito presa economicamente à metrópole, fazendo com que não tivesse relações comerciais com nenhum outro país. Se houvesse algum tipo de relação comercial, por exemplo, o Brasil tivesse algum tipo de relação comercial com outro país, isso se configuraria crime, ou seja, era um tipo de contrabando, beleza? Então, para a gente entender, resumindo tudo isso, né, eu acho que eu falei tudo o que foi necessário. O que é que a gente tem aí como um princípio básico do mercantilismo? A gente tem o controle do Estado na economia, né? Então, o mercantilismo ele se configurou exatamente pelo controle do Estado na economia. Por que eu estou falando isso, pessoal? Porque a partir do século XVIII vai surgir, principalmente influenciado pelo iluminismo, uma outra concepção econômica, que é o liberalismo econômico, que simplesmente abomina a ideia de controle do Estado pela economia, certo? Que é a ideia de que, na verdade, o mercado ele deve se regular sozinho. Eu vou falar mais sobre isso posteriormente. Inclusive tem uma aula minha e do professor de Geografia Jackson, que depois eu vou postar para vocês, que fala um pouco sobre essas questões, certo? Mas, a princípio, eu gostaria que vocês dessem uma lida no livro, sobretudo na página 43, para a gente poder entender mais sobre o mercantilismo, e qualquer dúvida é só colocar lá os comentários na postagem no Google Classroom, tudo bem? Obrigado pela atenção e até a próxima, pessoal.